Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um. Amém. Pode assentar-se, por favor. Antes de compartilhar com vocês a palavra de Deus, nós vimos de Nagoya, muito obrigado, diaconisa abençoada. E como sempre, quando nos movemos em oração. E na oração, tudo que vinha em minha boca era uma expressão de gratidão a Deus por esses 45 anos que servimos a Ele, dizendo: Pai, que privilégio, porque muitos vivem buscando a felicidade, desde quando nascem, começam a crescer, se desenvolver, procuram ser felizes, procuram alcançar êxito, procuram fazer alguma coisa que traga alegria ao seu coração. E há 45 anos eu encontrei tudo isso. Já vou para 70 de idade. Mas há mais de 45 dedicado e servindo ao Senhor. É um gozo na alma, é uma alegria, é uma felicidade, é um privilégio de ver que esse Deus Todo-Poderoso escolhe pessoas simples como eu e você, posso até dizer insignificantes como éramos, para nos tornar aprazíveis a Ele. Que grande privilégio, como enche o nosso coração de gozo, de alegria, que nos enriquece, que nos permite desfrutar a segurança por Ele estar conosco, a paz por Ele estar conosco, a alegria pelo Espírito Santo que nos enche, a segurança e a libertação em qualquer lugar por onde nós andamos. Não há emprego, não há riqueza, não há tesouro, não há força, não há capacidade humana capaz de se comparar a tudo aquilo que podemos desfrutar nele e com ele. E a oração não poderia expressar palavras mais do que lágrimas de gratidão, sentindo quem é esse Deus, o qual nos leva a conhecê-lo cada dia mais e se apaixonar. A paixão que nos leva a entender de que Ele sim é prioridade número 1. E quando se fala primeiro amor, não é o primeiro encontro, é Ele em primeiro lugar. Não há nada que pode substituir, nada nem ninguém, coisa alguma que pode ocupar o lugar dEle. Aleluia! E sabe o que Ele faz? Ele nos honra de maneira em que tudo quanto é precioso à nossa volta permaneça também unido nesse mesmo propósito. Que Deus é esse? Esse é o nosso Deus. Esse é o teu Deus. Esse é o que criou os céus e a terra e o qual nos amou de tal maneira que enviou seu Filho único para termos a nossa vida transformada. Então o título da mensagem para hoje é Lembrando das grandezas de Deus. Não pode existir coisas que nos façam mais bem em nossa recordação do que se passou, do que se está passando e do que se espera, do que as grandezas de Deus. Esse Deus é grande. Esse Deus é poderoso, aleluia. Então quero ler a epístola que escreveu Pedro, a segunda, onde já com bastante idade, eu não sei se igual a mim ou um pouco mais, um pouco a menos, mas já era idoso como eu sou idoso. E ele trazendo em memória, exortando um pouco mais, admoestando os irmãos na segunda carta, no capítulo 1 ainda. Eu quero ler alguns versículos
para que juntos nós estejamos sintonizados na vontade e no querer de Deus. 2 Pedro, capítulo 1, alguns versículos, para juntos nós sermos edificados. Versículo 3 e 4, começando. A minha leitura, eu gosto, desde a minha conversão, é Almeida, revista e corrigida. Embora eu tenha aqui no tablet todas as versões, ou muitas versões, mas quando se fala em ler e ser edificado, fortalecido, eu gosto dessa. Almeida, revista e corrigida. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida. Olha, o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, aleluia, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Aleluia! Havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Já escapamos. Aleluia. Aqueles que foram chamados e escolhidos e que vieram a Cristo, já escapamos. Não serve mais de laço para nós. Nenhuma das astutas ciladas do diabo pode pegar aqueles que estão firmados em Cristo Jesus, lavados, remidos no poder desse sangue precioso e agraciado com a presença do Espírito Santo. Aleluia! Agora vamos continuar no versículo 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Guarda bem firme o coração, é que tem mais, só quero ler para depois de nós estarmos discorrendo a palavra. Ainda, eu esqueci agora o versículo, mas, e tenho por justo, está um pouquinho mais adiante aí, e agora, hein? Deixa eu pegar ele aqui. 13? Está lá. E tenho por justo, enquanto estiver nesse tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Ele sabia que estava pertinho de ir. Eu estou sabendo que eu também estou pertinho de ir. Aleluia, ó. E não vejo a hora. É melhor estar lá do que aqui. Amém? Não vejo a hora. E ele, sabendo disso, ó, ele continua demonstrando. Mas também eu procurarei em toda a ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Aleluia! Querido Espírito Santo, obrigado. Essa palavra desperta o nosso coração para desejar, assim como Pedro, permanecer firme, lembrando das evidências, das coisas que já ocorreram lá atrás, quando nesse encontro com Jesus, quando ele veio ao nosso coração, muitas coisas aconteceram, e é por isso que mantemos firme essa esperança e essa fé que uma vez nos foi dado. Eu oro para que o Senhor possa usar a minha boca, a minha voz,
e que as tuas palavras possam fluir do meu interior e encontrar almas sedentas nesta manhã. Corações que aqui estão presentes para serem edificados nessa fé santíssima, a fim de que possamos juntos, como igreja e como corpo, estarmos preparados para esse dia glorioso que nós aguardamos, é o dia da tua vinda. É em nome de Jesus que eu oro, Espírito Santo, e te agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. A mim mesmo, vez ou outra, eu me pergunto se estou acomodado na vida espiritual ou se estou desejoso a cada vez mais crescer na vocação que o Senhor nos chamou. Existe uma carreira linda e maravilhosa a qual Deus nos chamou em Cristo Jesus. E se nós não tomarmos o cuidado, com o passar do tempo, alguns se acomodam na maneira de viver, abaixo da razão pela qual ele foi salvo e vive neste mundo. Mas louvado seja o nome do Senhor. Eu creio, pastor Akira, do jeito que vocês estão desenvolvendo, com tantos obreiros aqui essa igreja, vocês estão indo ali, dentro do propósito, alinhado com a vontade de Deus. Quando é assim, a gente fica todo feliz, né? Glória a Deus. Então, eu faço uma pergunta, que é aquela que eu gosto muito de fazer a mim mesmo, porque ela me desperta a realidade. Se não soubermos do nosso potencial, haverá falta de desejo de alcançar algo, ou não. Quando nós não conhecemos o potencial, a razão pela qual fomos salvos, e semelhantes à natureza divina, a qual nos foi dada em Cristo Jesus, a pergunta é, se não tivermos essa conscientização, qual alvo está definido para seguirmos? O que desperta em nós a razão para se empenhar, lutar e se esforçar? Então agora nós vamos caminhar um pouquinho naquilo que as Escrituras nos mostram, e eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje edificado, fortalecido, focado, sabendo de que o Senhor te chamou para contínua expansão, expansão da fé, expansão da esperança, expansão do amor, expansão das conquistas, expansão em toda a área de ser e viver, porque nós fomos chamados para crescer em Cristo Jesus, até a estatura de um varão perfeito. Aleluia. Então, nós vamos primeiro refletir um pouquinho sobre o privilégio que teve o povo hebreu, quando lá, vivendo na escravidão do Egito, pôde ver a intervenção divina em favor deles. Que privilégio, que riqueza. Passado 400 anos como escravos, não aguentando mais, clamaram a Deus, eles sentiram que o peso dos opressores sobre eles já não estava mais como suportar. Na sua aflição, na sua angústia, diz o texto sagrado, em Êxodo, no capítulo 3, versículo 7 e 8, que Deus, o Senhor, viu e ouviu, viu a aflição e ouviu o clamor. O que mais me desperta a atenção, o que mais me comove, é que o Deus eterno, que é presente em todos os lugares, não existe lugar em que Deus não esteja, mas existe lugar em que Deus não se manifesta, o que é diferente. Estar presente é uma coisa, se manifestar é outra. E esse Deus que habita nas alturas, no alto e sublime trono, vendo e ouvindo aquele povo no sofrimento, e eram filhos da promessa, descendentes de Abraão, ele resolveu descer. Isso sempre me mexeu. Eu já ministrei algumas vezes sobre
essa situação de Deus, o Eterno, descer para libertar o povo. Mas de que forma ele agiu? Foi escolhendo um homem cujo coração também desejava, alinhado à mesma vontade de Deus, de libertar o povo da escravidão. Tão somente Moisés, devido a pensar que a sua própria capacidade poderia concluir aquele plano, se frustrou. Ele que tinha as habilidades por viver no palácio, as credenciais que achava que tinha, frustrou-se por não conseguir o seu intento. Mas ele tinha aquela vontade. Percebendo que não tinha como, fugiu. 40 anos se passaram, mas era ele que dentro do coração tinha algo que desejava. Só se viu que não tinha capacidade para tal. Estando ali apacentando as poucas ovelhas do seu sogro, e Deus vem e fala com ele através de uma sarça que ardia em fogo e não se consumia. Eu creio que você está aqui, mesmo que veio pela primeira vez, mesmo que ainda não tenha uma vida de andar com Deus em fé, ou que já tenha andado ou esteja andando com Deus já por longos anos, mas há muitos que dentro do coração há uma vontade, há um desejo de fazer algo, mas se sente limitado, se sente incapaz, até quer, mas não vê como, até pensa, mas não tem uma ideia de que maneira agir. Hoje, Deus descortina algo diante de você, para mostrar as possibilidades que são dele através da sua vida. Para mudança não só em Toyohashi, mas em todo o Japão e até na sua família que está no seu país de origem. Esse Deus, o Eterno, Ele, os seus olhos prescruta toda a terra para encontrar corações que queiram se alinhar com a vontade dEle. É boa, é perfeita, ou é boa, é agradável e perfeita. É a vontade de Deus. E quando nós dispomos, nós desejamos se alinhar com a vontade dEle, pode ter certeza que Ele move céus e terra em seu favor. Pode ter certeza que portas se abrem. Pode ter certeza que provisão vem. Pode ter certeza que poder do alto vem. Pode ter certeza que você é o instrumento escolhido do Senhor. Aleluia! Era a hora que Moisés, você vê, é Deus que vai agir. Mas através de quem? De um homem. Um homem que se sentia fracassado, um homem que já tinha largado tudo, um homem que falou, não, eu estou aqui com poucas ovelhas, mas está bom. Mas ousava também se aproximar do sobrenatural. Era de uma árvore que estava em chamas, mas não se consumiu. O que é isso? Ele ousou se aproximar. Quando eu e você ousamos dar um passo em direção àquilo que mesmo que não entendemos, mas percebemos que é algo de Deus, aleluia, algo novo acontece. Algo novo acontece quando nós estamos desejosos de fazer isso, aleluia. Precisamos olhar para trás. Ah, mas Paulo disse assim, ó, deixando as coisas que para trás ficam. Sim, deixando as coisas. Mas olhar para trás não para aquilo que fazíamos quando na ignorância, quando na cegueira espiritual, quando nas trevas. Mas olhar para trás para lembrar das grandezas de Deus. O que Deus fez. Aquele que fez no passado é o mesmo que faz no presente e fará no futuro. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aquele que agiu no passado. Só que o povo saiu da escravidão. 10 grandes sinais, prodígios e maravilhas aconteceram. Por fim atravessaram o mar vermelho em pés enxutos. Os seus algozes, os seus inimigos vieram atrás e morreram
pelo mesmo lugar que eles passaram salvos. Tiveram durante 40 anos peregrinando no deserto a preservação das suas vestes, suas alparcas, sua saúde. Estiveram ali alimentados, sustentados com maná do céu, algo sobrenatural. Mas a lembrança deles não estava na grandeza do seu Deus. A lembrança deles não estava naquele que os libertou com grandes sinais, prodígios e maravilhas. Estava em coisas que eles gostavam. E os aprisionaram no passado em glória de escravos. Mas eu e você, nesta manhã, Deus chama a mim e a sua atenção. Lembra-te de onde o Senhor te tirou. Lembra-te daquilo que Ele fez em sua vida. Sabe, meus amados, o que nos fez e nos faz e nos fará, durante esses 45 anos que se passou e pode passar mais uma eternidade, permanecer firmes, servindo ao Senhor, é lembrando as suas grandezas, a sua infalibilidade, o seu grande amor, o seu poder. Assim como Deus viu e desceu. Hoje, quando Deus olha para o mundo, e há mais de 2000 anos atrás, quando olhava para esse mundo que jaz no maligno, em densas trevas, Ele resolveu descer na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo veio, e na vontade do Pai realizou grandes sinais, prodígios e maravilhas, coisas que Pedro, ao nos escrever, diz: olha, é isso que eu tenho em recordação. Eu estava lá, eu ouvi a glória do Senhor naquele monte, naquele lugar. Você se recorda das maravilhas que Deus já te mostrou? Você se recorda? Eu posso recordar-me de curas, libertação, provisão, proteção, direção. Eu posso lembrar de cada detalhe nessa jornada, desde o dia em que me rendi ao senhorio de Jesus Cristo, dizendo: eu não quero viver a minha vida, eu quero viver a tua vida. Eu não quero viver segundo eu penso ou entendo, eu quero viver segundo a tua palavra possa moldar o meu caráter e me desenvolver nessa carreira cristã. O cristianismo é um estilo de vida. Quando nós nos dedicamos, nos entregamos, vivemos, aleluia, intencionalmente e intensamente uma vida verdadeira, aleluia. Então, quando nós trazemos em memória tudo isso, isso chama-se exercício da fé. Exercitar a fé. O exercício é aquele que nos capacita a romper cada vez mais os limites. Os atletas, quando eles desejam o pódio, desejam o primeiro lugar, eles treinam para romper os próprios limites. Eles vão avançando, não importa a dor que estejam passando, eles vão se esforçando cada vez mais, porque eles desejam ser vencedores. Mas a Bíblia diz que eu e você nos tornamos em Cristo Jesus mais do que vencedores. E a única coisa que precisamos é a fé. Perseverar na fé. Esse Deus que desceu na pessoa do seu Filho Jesus, e a obra que Jesus Cristo fez na vida de milhares e milhares de pessoas, e no transcorrer desses anos, milhões e milhões de pessoas, foi necessário, depois de ser crucificado, sepultado, ressuscitar ao terceiro dia, e depois ainda passar 40 dias mostrando, admoestando, fortalecendo a fé dos que ali ficaram para prosseguir, trazendo a palavra até os dias de hoje, até nós. Foi necessário ele subir aos céus para depois então descer o Espírito Santo.
para habitar em nós, para se mover em nós e através de nós. Sabe para quê? Para salvar os perdidos, para libertar os cativos, para transformar vidas daqueles que precisam experimentar a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, o verdadeiro prazer, que é Cristo Jesus. Quando Paulo experimentou isso, ele falou: olha, eu considero tudo que tenho, tudo que sou, tudo que eu tinha, tudo que conquistei, tudo como esterco, pela excelência da glória do conhecimento de Jesus Cristo. Aleluia! Quando nós conhecemos quem é Jesus, o que Jesus fez e faz em nós, não tem mais nada de maior valor, nada. É o maior valor, é o que Ele fez por nós. Foi necessário Moisés assumir a responsabilidade, a qual não queria de início, considerando incapaz, mas quando o Senhor fala: o que é que tem na tua mão? É um cajado, joga ele no chão. E ali Deus manifestara o seu poder, transformou-se em uma serpente, tirando dele o temor, o medo. Pega aí na cauda da serpente, pegou, transformou-se novamente em cajado. Põe a tua mão nos teus seios. E quando colocou, tirou, estava leproso. Coloca de novo, estava curado. É Deus falando com ele, como Ele fala comigo, com você. Eu é que vou fazer, você só precisa obedecer. Quem vai operar os milagres, quem vai abrir porta, quem vai trazer soluções, quem vai responder, sou eu é que vou agir. Você só precisa ser o instrumento, porque para isso eu desci, aleluia. Para isso o Espírito Santo nos foi dado, para Ele fazer, mas através, interagindo com pessoas simples e humildes como nós. Que prazer, que alegria, aleluia. Basta abrir a boca e falar: Jesus te ama, Ele tem o poder de salvar a sua vida, Ele quer te curar, Ele quer te transformar, Ele quer abençoar a sua família, quer abençoar a sua casa. Vai ter então uma resposta, sim ou não. Se quem ouvir, crer, louvado seja o nome do Senhor. Se rejeitar, vai havendo, enquanto tiver vida, novas oportunidades. Uma hora dessa, a colheita virá. Lembrando-se do passado, daquilo que se foi, nos fortalece para enfrentar coisas maiores. Quando Saul chega para aquele jovenzinho Davi, falou: não, você não tem como enfrentar aquele gigante, você não pode. Ele já é treinado desde a meninice, e olha o tamanho dele. Você nunca veio numa batalha, você não tem essa experiência. Oh, meu Senhor, calma lá, você não conhece a minha história, eu conheço o meu Deus. O trabalho que eu fazia era um trabalho simples, apacentava umas poucas ovelhas do meu pai. Vê? Ao paralelo, Moisés, Davi, poucas ovelhas do meu pai. Mas quando veio um urso para pegar uma delas, não deixei não. Pulei em cima, matei o urso e salvei aquela ovelha. Veio também um leão. Quando pegou para devorar, não deixei não. Agarrei assim, ó, cuidado com as barbas, hein? Agarrei assim. Agarrei, matei o leão e não deixei levar a ovelha, não. Eu tenho experiência de quem é o meu Deus. E é esse Deus que me dará a capacidade para enfrentar e derrotar esse gigante. Amados, quando nós conhecemos esse Deus que já fez tanta coisa lá no passado, Ele não vai fazer no dia de hoje? Pode acontecer sim, dos desafios ser maior, porque Deus quer que nós rompemos limites. Ah, como eu amo romper limites. Quando eu vejo os desafios maiores, a única coisa que eu consigo fazer é dar risada. Oh, Senhor, louvado seja o teu nome. Agora a experiência vai ser grande, hein? Não nos assusta.
Até o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eu lembro-me a primeira vez que vim ao Japão, a ordem direta do Senhor, 1991, para vocês terem uma ideia, ele falou dia 15 de março, dia 2 de abril já estava com o passaporte, e no mesmo mês de abril já estava com visto para vir, embora de turismo já estava, foi tudo assim. 16 de junho já estava no avião, ou seja, 3 meses do dia que ele falou ao dia de vir. Eu estava vindo para o desconhecido, para um lugar desconhecido, sem parentes, sem amigos, sem ninguém para nos receber, mas vindo com Deus que eu conhecia. Quando você anda com o Deus ao qual você conhece, e como Ele também te conhece, não tem lugar para recear, não tem dificuldade para não ser vencida, aleluia, porque Ele opera, tanto o querer quanto o efetuar, vem dEle, Ele põe no seu coração, você faz, e as coisas acontecem, porque esse Deus, aleluia, é o Deus que faz coisa tremenda, não mudou. Então a pergunta é: você acredita que é possível os mesmos milagres que você experimentou no passado acontecer nos dias de hoje? Você acredita, da mesma forma que o Senhor, quando te chamou, escolhendo deste mundo, e manifestando a sua graça, te dando o Espírito Santo, e que já te levou por lugares que antes você não conhecia, e você percebeu que Ele, o teu Deus, está contigo, falando, orientando, conduzindo os seus passos, Ele pode ainda fazer muito mais daqui para frente? Deus nunca nos traz a um estágio final, sempre é crescente. O que eu acredito, meus amados irmãos, é que o que tem para acontecer daqui para frente, próximos dias, semana, mês e ano, é muito maior. Quando você encontra crescimento na vida de Moisés, na vida de Davi, na vida de Daniel. Daniel foi levado cativo. Ele chegou em Babilônia cativo. Era um dos que foram levados depois de Jerusalém ser destruída. Mas quando lá ele chegou, estava por baixo. Não quis se contaminar com as iguarias do rei. E Deus manifestando a sua graça sobre ele. Depois foi visto que nele havia um espírito de excelência, a presença do Senhor. Algo que magos, astrólogos, ninguém ali, nem adivinhos, poderia solucionar problemas, os quais o rei Nabucodonosor enfrentou. Daniel, que tinha o espírito de excelência. Eu e você temos o espírito de excelência. Não tem nada maior, melhor, mais poderoso do que o Espírito Santo. Ele é Deus. Aleluia. Não é uma influência, é Deus. E está em nós, imagine. Ali então foi crescente. Tanto no reinado de Nabucodonosor, como de Dario, como de Ciro. Sempre crescendo. Mesmo com os seus inimigos procurando matá-lo, não havia como. Preservado pelo Senhor para um propósito do Senhor. Quando Jesus ressuscitou, a primeira ressurreição ali mostrando de uma menina de apenas 12 anos de idade, faziam poucas horas que ela havia morrido. Quando Jairo, o pai dela, foi em busca do Senhor, eram poucas horas. Ele pensou, saiu com a filha ainda em vida, e de repente veio alguém e falou: não incomode mais o mestre, tua filha está morta. Jairo, não temas, eu vou para a tua casa. Onde ele vai tem vida. Ressuscitou aquela menina. Depois nós vemos que ao entrar numa cidade, com a multidão que estava junto à vida, que é Cristo, vinha uma multidão que acompanhava a morte, que era aquela viúva, que tinha um filho único, que havia morrido também, já passado mais tempo, algo progressivo. Já estava para ser enterrado. Mulher, não chores mais.
é o único que pode dizer isso, porque ele tem a solução. Não chores mais. E ali ressuscitou aquele jovem. Mas quando Marta foi ter com Jesus, vem o teu amigo Lázaro, meu irmão, está moribundo, está muito doente, e Jesus demorou para ir. Quando chegou lá, já estava Lázaro sepultado, 4 dias já estava sepultado. É algo progressivo. Lázaro, sai para fora. O defunto saiu. Isso nos mostra de que o poder dele é sempre crescente, o milagre é sempre crescente, as maravilhas é sempre crescente. Se você acha que já viu tudo, ainda não viu nada. Se você acha que Deus já fez tudo, Ele vai fazer muito mais. Agora, lembra-te da grandeza do teu Deus. Lembra daquilo que Ele já fez no passado e que é poderoso para fazer hoje, amanhã e sempre, porque Ele é o eterno. Não lembre de coisas ruins que vêm assustar, entristecer seu coração e achar que não é possível. Não lembre-se de ameaças. Entre no lugar secreto. Se eu perguntar qual é o teu lugar secreto, todos nós temos um lugar secreto. Alguns, o lugar secreto é, entra no teu quarto, fecha a porta atrás de si e ora em segredo, e o teu pai que vê no secreto te recompensará publicamente. A mesma palavra que disse Eliseu àquela viúva, vai, entra, fecha a porta atrás de si, com seus filhos, e põe azeite nas botijas. Então existe um lugar secreto. Aquele lugar que nós temos o hábito de irmos a sós, estar orando a Deus, seja pela madrugada, amanhecer do dia, ou anoitecer, um lugar que nós vamos sempre procurando. Toda a minha vida eu tive esse lugar secreto, toda a minha vida. Quer no trabalho, a pastora Nilce, o lugar secreto, quando nós estávamos em Hiroshima, em 1992, era numa fábrica de bentoyá, e o lugar secreto dela era entrar no freezer, porque era esteira, então não tinha como, esquerda, direita, esquerda, e às vezes provocavam ela, e às vezes ela entrava lá no freezer, lá ela podia orar um pouquinho, e o Senhor a aquecia, porque o ambiente era frio. Há lugar secreto, que todos nós temos que encontrar e temos que cultivar o lugar secreto, mas o lugar secreto também pode ser no meio da multidão, nos maiores desafios. Quem tem intimidade com o seu Deus, ele não está preocupado com o que está à sua volta. Os inimigos de Daniel queriam pegá-lo na lei do seu Deus. Sabia que Daniel era fiel ao seu Deus, que ele orava ao seu Deus. 3 vezes por dia, janela aberta em direção a Jerusalém, ele orava ao seu Deus. Quando armaram contra ele, ele sabia o que seus inimigos espreitavam, buscando prova fraudulenta contra ele, procurando incriminá-lo para lançá-lo na cova dos leões. Mas mesmo assim, ele entrava num lugar secreto, ignorando as ameaças, ignorando os ciúmes, ignorando as invejas, ignorando as maledicências, ignorando tudo aquilo que estava ameaçando a sua própria vida, porque ele conseguia entrar no lugar secreto, é ele e o seu Deus. Aleluia! Quando aquela mulher, conhecida na cidade como pecadora, não sendo convidada para adentrar na casa daquele homem fariseu, religioso, que devia ser praticante da palavra, foi Jesus convidado, com ele e outros. Ela ousou entrar no lugar secreto, mesmo sendo indiscriminada, mesmo sendo ali rejeitada e não sendo convidada, porque ela não entrou na casa daquele que poderia convidá-la, mas entrou na casa daquele que tem as portas abertas, é a casa do Pai, é a casa do seu Deus, é a casa do Senhor.
e ajoelhando-se na sua humildade e no seu arrependimento de uma vida pregressa, queria uma novidade de vida, queria uma transformação, e ali chorava aos pés de Jesus, lavando os seus pés, enxugando com seu cabelo, e ainda ungindo os pés do Senhor, coisas que o fariseu não fez, que deveria ter feito. Lugar secreto é como aquela mulher também, que 12 anos tinha gastado tudo que tinha com médicos, procurando a solução da sua hemorragia, e não teve jeito, e mesmo com as ameaças de ser apedrejada, de ser ali pisoteada, na sua fraqueza, ela encontrou força na fé, naquele que tudo pode, o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo, e caminhou na direção dele, sem se preocupar com aquilo que poderia acontecer, porque ela tinha certeza que se tão somente tocasse na orla das vestes de Jesus, ela seria curada. É o que ela queria, entrar no lugar secreto, e entrou. Aleluia! Multidão estava rodeando Jesus, barrava, mas não entrava no lugar secreto. Podemos estar rodeados de multidão, podemos estar numa igreja, podemos estar numa reunião de avivamento. Mas o que o Senhor quer encontrar o meu e o teu coração é o desejo de estar no lugar secreto. No lugar secreto onde nós podemos derramar o nosso coração, abrir o nosso coração, para poder ali falar tudo, só Ele vai ouvir. Ninguém mais vai saber. É ali que nós derramamos o nosso coração, abrimos mesmo e desabafamos tudo. E ali ouvimos o coração dEle. Ele também nos revela aquilo que outros não vão saber. É a intimidade. É o Pai abrindo o seu coração para nós, e nós como filhos, abrindo o nosso coração a Ele, e depois nós saindo todo feliz, todo alegre. Aleluia! Oh, glória! Lugar secreto. Aleluia! Lembrar das grandezas de Deus nos leva a se apaixonar cada vez mais por Ele. Eu lembro-me, mas continuo fazendo. Apaixonado por Jesus, uma vez que Ele me salvou, me resgatou, me transformou, me chamou para si. Todos os dias, meu maior prazer era falar dEle. Todos os dias, eu lendo a Bíblia, eu praticamente rabiscava. Se era algum livro que eu pedia, Senhor, não me deixa eu ler qualquer livro, mas algum livro que me inspire cada vez mais a ler a Tua palavra e a orar, e a ter intimidade contigo. Rabiscava. Sempre. Não tem problema, uma Bíblia, duas, três, vou rabiscando, rabisco. Aí uns dias atrás, uma das minhas filhas disse assim: pai, só uma observação, né? Tanto na sua Bíblia quanto no seu livro, eu vejo que às vezes o senhor risca assim, em azul, um risco direto, outras vezes um risco meio ondulado, outra vez é em vermelho, aí às vezes põe entre parênteses, aí às vezes está com asterisco, outra vez está com alguma outra marca e tal. Existe algo específico? Eu falei, não, é que toda vez que eu leio esse texto, Deus fala tanto comigo que eu vou fazendo risco. É um hábito que eu tenho há muitos anos, porque eu leio, aquelas palavras saltam no meu coração, gera algo dentro de mim, eu vou riscando. O que é que eu vou fazer mais? Fica tudo borrado, vamos levar. Aleluia, é esse prazer, porque você percebe, é Deus falando com você, é a palavra dele saltando assim, e ardendo no seu coração. Aleluia. Há 45 anos começou, e ainda hoje não terminou, glória a Deus. Aquele momento não vejo a hora. Quando eu trabalhei na Sabesp, no ano de 1980 até 86, lá em Santos, estado de São Paulo, todos os dias, ele quando eu saía do horário de trabalho, que era 12 horas, como prisioneiro, 12 horas.
Ainda assim eu achava jeito de ler, achava jeito de evangelizar, achava jeito de tudo, porque eu considerava que aquele era meu campo missionário. Sabe, quando nós temos essa intimidade com o Senhor, sabendo que o Espírito Santo habita em nós, sabendo que o Senhor se preocupa com quem está à nossa volta, nós também nos preocupamos, nós também queremos agir, nós também queremos fazer alguma coisa, embora quem vai fazer é Ele, mas Ele vai usar a nossa vida, aleluia. Então há um prazer, há um dinamismo nisso, algo dinâmico. E olhe quantas vezes, a pastora ainda se recorda, quantas vezes eu saía do serviço e ia para um outro lugar, um lugar secreto, ia para a oração. Ia para um monte, ia para um lugar, para outro. Depois, você demorou um pouquinho mais? Demorei. E mesmo em casa tendo nosso lugar secreto. É apaixonante. Terminou isso? Não, até hoje. Por isso que eu sei que Deus tem para fazer, é muito mais. É muito mais. Os apaixonados são assim, é muito mais. Não há tempo para amar outra coisa mais do que Ele, não. Nosso amor é em primeiro lugar. A Deus acima de tudo, acima de qualquer coisa, e com toda a intensidade da nossa alma, do nosso espírito. E isso faz com que Deus se agrade. Porque esses que saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, foram passando pelo deserto, para um lugar que Deus havia designado para eles, bem melhor, muito melhor, acima de qualquer comparação de onde tinham saído. Mas Deus não se agradou deles, porque cobiçaram. A cobiça é aquilo que não é para você, mas você quer. Aquilo que não é de Deus, mas você quer. Aquilo que não é provisão de Deus, mas você quer. Por causa disso, muitos pereceram. Outros muitos, idolatria. Outros muitos, pecado de prostituição. Outros muitos, murmuração. Mas louvado seja o nome do Senhor. Quem lembra das grandezas de Deus vai murmurar de quê? Aleluia. Quem lembra da bondade de Deus vai fazer o quê? Vai amar o quê? É só o Senhor. Aleluia. Aleluia. Ele tem muito mais para fazer na sua vida. Muito mais gente para alcançar da sua família. Ele que é luz, quer resplandecer através da sua vida para aqueles que estão em trevas encontrarem o caminho a seguir. Fique em pé, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Como está o seu coração por Jesus? Eu sei como está o coração dele por você. Ele te ama exageradamente. Ele te ama com amor incomparável. Ele te deseja para te fazer bem. Ele te deseja para te dar proteção. Ele te deseja para te dar a paz. Ele te deseja para te fazer feliz. Ele te deseja para que você conheça o verdadeiro amor. Ele te deseja para te salvar e te dar a eternidade. Ele te deseja para você fazer parte do seu reino, um reino eterno. Então, se você ainda não tomou essa decisão com Cristo, hoje é o dia. Hoje é o seu momento. Foi para isso que o Espírito Santo te trouxe, você foi convidado, você está aqui em nosso meio, por causa desse grande amor de Deus por ti. Ele te atraiu,
mas jamais te trairá. Ele te chamou por causa da sua morte na cruz, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. E Ele quer te alcançar, como alcançar a sua casa, a sua família. Então, enquanto todos estão de olhos fechados, eu abro o meu e pergunto a você que quer render-se, entregar-se a Jesus para ter mudança de vida. Ele vai trazer essa mudança. Ele vai te dar aquilo que tanto você precisa: paz, alegria, salvação, libertação, cura, milagres acompanhando na vida daquele que crê e o recebe como Senhor e Salvador.